Olá amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador. Esse canal que tem por intuito divulgar os segredos escondidos na Palavra de Deus, a Bíblia. Eu quero a cada dia provar para você, a cada semana, por que a Bíblia é conhecida como a Palavra de Deus e por que ela é o Manual do Criador. Aqui nós tiramos lições de vida, lições que se todos soubessem, teríamos um mundo melhor. Pode ter certeza disso. A Bíblia é o livro que o próprio Deus usou para se revelar a nós. Você sabia que Deus quer que você o conheça? Você sabia que cada um tem o direito de conhecer quem é Deus e como Ele pensa sobre as coisas? Muitas vezes a gente pensa que nós sabemos como Deus pensa, que todos os caminhos levam a Deus. Que Deus sabe, que Deus me conhece. Isso é muito fácil falar. Mas você vê que não é bem assim. Por que existem hoje, por exemplo, tantos relacionamentos destruídos, tantas casas sem pai, sem mãe? Se todo mundo já soubesse como o outro pensa, não teria tanta destruição, né? Era só fazer de acordo com o que acredita que o outro pensa, né? E Deus é uma pessoa e Ele também tem a sua forma de pensar, que muitas vezes é bem diferente da nossa forma de pensar. Você sabia disso? Para quem não sabe, meu nome é Ícaro Medeiros. Quero te agradecer por estar acompanhando este vídeo. Peço que você não só assista e se inscreva no canal, mas também que compartilhe esse vídeo. Afinal, você pode ajudar a transformar vidas com a verdade da Palavra de Deus, a Bíblia. E se você pensa que eu venho aqui te falar de uma religião, pelo contrário, eu venho falar sobre os segredos da Palavra de Deus, da Bíblia, os segredos que fazem as vidas serem transformadas. Porque Deus não é religião. Entenda uma coisa, Deus não é religião. Jesus Cristo não veio aqui trazer uma religião, tá? Se você está atrás de uma religião, você está no canal errado. Eu quero aqui trazer a forma de Deus pensar e o que Deus tem para você escondido neste livro. E hoje viemos falar do 5º livro da série Os Segredos do Sonho Profético do Rei Nabucodonosor. Aproveite e me siga nas redes sociais, Manual Criador, tudo junto, Manual Criador. Estou no Facebook, estou no Instagram, estou começando, gente. Então, se você me ajudar, não só se inscrevendo neste canal, mas também me chamando lá nas redes sociais, pode me chamar lá, pode fazer pergunta, eu vou te responder, viu? Faço questão de te responder o mais rápido possível. E quem sabe, uma pergunta sua possa virar um vídeo deste canal. Já pensou? Bom, neste 5º livro eu quero falar sobre se você não sabe, se você não lembra, peço que você assista ao primeiro vídeo que você vai entender sobre o que eu estou falando. Eu estou falando sobre um sonho que teve o rei Nabucodonosor da Babilônia e que ele sonhou sobre uma profecia que está em pleno cumprimento. Isso mesmo, nesse século 21 ela está se cumprindo. O que será? Acompanhe até o 8º vídeo e você vai saber. Bom, nesse 5º vídeo eu quero falar de mais uma etapa desse sonho que se cumpriu, mais uma época que se cumpriu, que é a época do Império Grego. Falei já dos impérios que o Senhor tinha declarado para Daniel e aconteceu, e esse foi mais uma profecia que se cumpriu. Olha que interessante, o que a Bíblia fala sobre o grande Império Grego? Em Daniel 8, eu vou resumir para você, diz que Daniel teve uma visão de um carneiro que tinha 2 chifres, um chifre maior que o outro, e esse carneiro era muito poderoso. Ele pro lado que ia, ele batia, ele destruía, ele fazia como ele bem entendia, para leste a oeste, ou seja, era um carneiro que dominava tudo. E diz que nessa visão que ele teve, ele viu vindo do ocidente, ele viu vindo com muita força um bode com um grande chifre. E esse bode veio vindo com muita força, e ele deu em cima do carneiro. E diz que o carneiro não teve forças para lutar com aquele bode. E aquele bode destruiu o carneiro. E grande foi a derrota deste carneiro.
E diz que esse bode ele se tornou muito forte, mas diz que aquele chifre, aquele grande chifre do bode, diz que na sua maior força ele caiu. Mas o bode ainda continuou lá, porém daquele chifre que caiu surgiram 4 chifres. Que história é essa? Eu não vou falar mais dessa parte porque entra ainda outras interpretações. Mas diz que no capítulo 11 de Daniel, diz que um anjo de Deus deu a Daniel a revelação do que significava essa história. E ele diz o seguinte, Daniel 11, no versículo 2, diz assim, o que eu vou dizer a você agora é verdadeiro. Quando a Bíblia fala que algo é verdadeiro é porque vai se cumprir. E olha só, surgirão 3 reis na Pérsia, seguidos do 4º, que será o mais próspero que os demais. E quando ele estiver forte por meio da sua riqueza, ele instigará todos contra o reino da Grécia. Então um rei poderoso aparecerá e governará um vasto reino e fará tudo o que lhe agrada. No entanto, assim que ele aparecer, o seu reino será desfeito e dividido entre os 4 ventos do céu. E ele não será herdado por seus descendentes, e não será regido com o poder que ele tinha, pois será desarraigado e passado a outros que não são os seus descendentes. Se você ler no capítulo 8, ele já tinha também dado uma revelação de que o reino da Grécia iria derrotar o reino da Pérsia, o Império Persa. Para quem não se lembra, no vídeo anterior, eu peço que você assista para entender melhor. Diz que houveram 4 grandes reis no início do Império, né? Primeiro o rei Ciro, depois o seu filho Cambises, depois teve o rei Dario Grande, e por fim o 4º rei Artaxerxes. Depois tiveram outros reis do Império Persa, tá? Mas o 4º foi o mais poderoso e o mais famoso, o rei Artaxerxes, o rei que foi inclusive mencionado no filme 300. Ele que instigou todos a lutar contra a Grécia. Daí surgiu a Guerra dos 300, né? Atenas e os espartanos lutando contra o Império Persa. Enfim, surgiu ali uma grande rivalidade. E diz que os gregos se levantaram depois de muitos anos contra o Império Persa. Quem se levantou? Quem foi o nome? Alexandre o Grande. Você já ouviu falar esse nome? Eu tenho certeza disso. Alexandre o Grande. E diz que ele foi o maior conquistador de todos os tempos. Ele foi grande mesmo. Uma curiosidade é que Alexandre não era grego, ele era macedônio. E a Grécia era sujeita à Macedônia. E diz que Alexandre ele se tornou tão poderoso que ele derrotou os persas, mas foi uma grande derrota, uma enorme. Diz que o outro Dario, que já era o Dario III, ele lutou contra Alexandre e não teve chance nenhuma. E Alexandre conquistou tanto que ele chegou até a Índia. E quando ele estava voltando, depois de ter conquistado todo aquele... Ele conquistou muita coisa. E diz que na volta, quando ele estava voltando para casa, quando ele estava lá mais ou menos passando pela Babilônia, e ele queria instituir a sede do seu governo na Babilônia, diz que ele ficou doente. Os historiadores não sabem dizer o que aconteceu com ele, se ele foi envenenado, se ele pegou malária, não se sabe, porque naquela época a medicina não era tão avançada como hoje. Mas diz que ele morreu no meio do caminho de volta para casa. Ou seja, a profecia se cumpriu, uma profecia de 300 anos antes de Alexandre, 300 anos antes do levante da Grécia. Olha só que coisa. E aconteceu exatamente como foi profetizado na Bíblia. Olha só, você sabia disso? Você sabia que aquela história de Alexandre o Grande estava profetizada na Bíblia? Você sabia que muitas profecias estão reservadas a nós na Bíblia? Se você não sabia disso, olha, se inscreva no canal. Essas são informações técnicas, são informações importantes e que você pode ter para a sua vida. Você pode mudar a história da sua vida, sim, ao conhecer a Bíblia. Abra mão dos preconceitos, abra mão daquilo que você aprendeu na vida, aquilo que a TV quer que você aprenda, que você viva de acordo com o pensamento do jornalismo atual. Pense que Deus é o Criador de tudo. Ele vem antes de tudo isso e Ele quer te salvar.
Olha só, e diz que Alexandre ele então morreu naquele caminho. E diz, assim como na profecia diz que o reino não seria passado a nenhum descendente de Alexandre. Alexandre, ele não tinha filho naquela época. Ele tinha uma esposa que estava grávida. E diz que depois que nasceu esse filho, ele foi assassinado também. Olha só que coisa. Ele diz que 4 generais, 4 comandantes, eu não sei qual que é o posto, se é general, se é comandante, mas 4 altos oficiais de Alexandre, eles dividiram o poder, assim como diz a profecia, que 4 chifres iriam aparecer no lugar do chifre de Alexandre, né? Seriam 4 chifres menores, ou seja, esse reino, esse império que foi conquistado pelo Alexandre, seria dividido em 4. Esses 4, se você procurar saber, um foi Ptolomeu I Sóter. Ele foi quem governou a região do Egito. Ficou conhecido como o Egito Ptolemaico. Tinha também Seleuco I Nicator. Seleuco Nicator. Ele foi quem instituiu o Império Seleucida, né, na Mesopotâmia. E essa foi a maior parte do Império, o Império Seleucida, que governou inclusive os judeus. Houve também Fileteiro, outro comandante que é da família dos Atálidas e comandou a região da Anatólia, que é hoje a Turquia, ali, Pérgamo, né? E tinha também a Macedônia, que era comandada pelos Antígonos, né? Antígonos porque o seu primeiro rei foi Antígono Monoftalmo. E aí foi o Império Grego. Alexandre ele comandou de 336 a 323 a.C. E o Império Grego teve fim aproximadamente no ano 30 a.C. Ou seja, um império que perdurou por uns 300 anos. Olha só o tempo. O Império Grego que se tornou tão importante que até hoje tem influência na linguagem mundial. Antes do inglês ser a maior língua do mundo, o grego era a principal língua. Eu tive o prazer, a honra de trabalhar com um rapaz que é grego. E ele fala, olha, se você aprende o grego, você consegue aprender com facilidade qualquer língua. Porque a maioria das palavras dos idiomas mundiais, elas derivam do grego. Interessante, né? Muitas palavras do português, elas têm alguma derivação do grego na maioria das vezes. A Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego, porque o grego era a língua que regia aquela época. Qual a lição que eu aprendo disso? Alexandre. Se você ler, é uma história maravilhosa de Alexandre. Eu não venho aqui falar de Alexandre, mas eu venho falar da Bíblia. Mas que lição que eu posso tirar? Olha que interessante o que o Senhor Jesus disse em Lucas 12. Ele disse assim, ó. Lucas 12:16. Jesus lhes deu uma ilustração. Havia um homem cuja terra era muito produtiva. E ele discutia consigo mesmo. O que devo fazer? Eu não tenho espaço suficiente para minha colheita. Ou seja, eu estou colhendo demais. Não tenho de guardar, olha só. Então ele disse, isto é o que farei. Eu derrubarei meus celeiros, construirei outros maiores, estocarei todo o trigo e os meus outros bens ali. Então eu direi a mim mesmo, olha as palavras. Que homem de sorte você é! Tem uma grande quantidade de bens guardados para durar muitos anos. Comece a descansar, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe dirá, tolo, nesta mesma noite você morrerá. E as coisas que você preparou, de quem elas serão? É isso que acontece com aquele que guarda riquezas para si mesmo, sem ser rico para com Deus. Sabe, Alexandre foi um grande conquistador, mas ele não teve tempo de viver as suas conquistas, ele não teve tempo de celebrar. Ele não teve tempo nem de conhecer o seu filho, porque o seu filho veio nascer após a sua morte. Que história! Sabe, um jovem, diz que Alexandre ele conquistou sendo muito jovem, mas ele morreu no auge das suas conquistas, no auge, quando ele ia começar a saborear o gostinho de ser conquistador.
Sabe o que a Bíblia diz em Mateus 6,33? Diz: busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e então as demais coisas serão acrescentadas. O grande problema da humanidade atual, nesse pleno século 21, é que a grande maioria das pessoas, religiosas ou não, elas correm atrás primeiro das demais coisas. De um bom casamento, de uma casa, de um carro, de uma boa faculdade, do melhor status social. E aí, depois, se ela tiver conquistado tudo isso, ela vai pensar em Deus. Para muitos não dá tempo. Para a maioria não dá tempo. Então essa é a história que Alexandre o Grande deixa para nós. Uma história que estava profetizada na Bíblia. Talvez se Alexandre soubesse que o próprio Deus tinha profetizado que ele seria o conquistador que morreria no auge das suas conquistas, talvez ele pudesse se voltar para Deus. Que nós possamos nos voltar para Deus. Eu não sei se hoje você vive um tempo de conquistas ou se você vive um tempo de amarguras. Você que está assistindo esse vídeo, eu digo uma coisa: volte-se primeiro para Deus. Mas como, Ícaro? Como? Olha, acompanhe esse canal, leia a Bíblia. Se você leu algo na Bíblia e você não está entendendo, eu peço que você acompanhe esse canal também. E se você ainda não estiver entendendo alguma parte, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no Facebook, que eu terei a honra de acompanhar você e de responder também. Tá certo? Eu só quero aqui abençoar vidas, gente. Não esquece de compartilhar esse vídeo, tá certo? E até o próximo vídeo. Obrigado.